E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise em parceria com o meu amigo Vini Melo. Desta vez, vamos trocar uma ideia sobre o filme Olhos Famintos 2. E para quem ainda não conferiu a nossa análise do primeiro filme, o link está na descrição desse vídeo. E esse Olhos Famintos 2 foi lançado originalmente em 2003, com direção de Victor Salva, o mesmo do primeiro filme. E um negócio interessante aqui, ó, produção de Francis Ford Coppola, né, que é um produtor aí respeitado no mundo do cinema e até me surpreendeu, né, o cara envolvido com a trilogia lá, Poderoso Chefão, e ele tá aqui, né, na produção executiva. Na produção executiva não, já tô falando besteira. Na produção aqui do filme. Então, eu vou passar aqui a vez para o Vini falar aí quando que foi a primeira vez que ele assistiu esse filme, se ele tem alguma lembrança nostálgica ou ele assistiu já depois de adulto. O que você tem a dizer aí, Vini? Bom, primeiramente, boa noite, agradeço por mais essa parceria. Então, a primeira vez que eu assisti esse filme foi lá em julho de 2007, né? E por acaso, né, que eu tava com esse filme em mente e por ironia já tava anunciando a chamada do Olhos Famintos 2 na tela quente, como filme inédito pra época. E assim, essa foi, pra época, acabou sendo a única vez que eu assisti esse filme porque eu acabei ficando com medo e tal, né? Porque eu só tinha 11 anos, então eu demorei anos para poder rever esse filme, porque daí só em 2015 que eu tive a chance de rever ele, porque até então eu não achava o filme online, só daí depois que eu consegui achar ele online que eu tive a chance de rever ele. Eu não posso dizer que ele é um filme tão marcante para mim, porque tanto um quanto dois, pra época eu assisti poucas vezes, só que o um eu tinha assistido duas vezes até então, e o Olhos Famintos 2 eu assisti aquela vez em 2007 e depois demorei 8 anos para rever ele. No meu caso, quem acompanha meu canal, eu estava recebendo vários pedidos de inscritos para fazer uma análise do primeiro filme, também das sequências, e eu nunca tinha assistido, né, nenhum deles, e eu acabei assistindo o primeiro nesse mês agora, e o 2 eu assisti ontem mesmo, né? Então não tenho lembrança, não tenho nenhum apelo nostálgico e tal, então minha opinião acho que vai ser mais fria perante isso, né? Acho que muitos aí às vezes tem aquele apelo nostálgico, como eu tenho vários filmes aí que eu não assistia quando eu era criança, mas não é o caso desse daqui. Bom, tentando aqui fazer um resumo, né, do começo do filme, é mostrado lá num lugar lá que parecia ser nossa, bem afastado, né? Meio não, né? Numa fazenda mesmo, no qual um pai estava com dois filhos lá numa plantação, né, de milho, se me falha a memória. Depois eu vi, né, me corrija se estiver falando besteira. E eles estão lá, né, colocando um espantalho, né, que para quem não sabe, né, espantalho serve lá para espantar, né, aves ou outros bichos que vão lá para destruir a plantação, né? Então, pelo menos é isso que eu acho, né? Porque eu não sou uma pessoa que tenho experiência, né, de morar no campo e tal, mas pelo menos eu acho que é isso, né? Não, mas é isso mesmo, Lolo. Ele serve justamente porque, como o corvo é um animal irracional, ele vai pensar que é uma pessoa que fica lá toda hora. Então, por isso que eles colocam o espantalho com o intuito de espantar os corvos para evitar que eles comam os milho deles lá que eles têm que usar para vender, né? Por causa que é disso que os agricultores trabalham. Sim, aí nessa cena eu acho bem legal, muito bem feita, e a gente que já assistiu o primeiro filme, né, a gente já reconhece ali a criatura ali no lugar do espantalho, né, paralisado ali, a gente já vê que é ele. Aí o menininho lá, né, toma um susto do caraca, eles revelam e já ataca lá o moleque, já levanta lá e leva o moleque embora lá voando, e o pai lá fica desesperado. E essa
cena inicial aí do filme eu achei bem legal aí, ô Vini. O que você tem a dizer aí sobre esse início do filme? Você acha que foi uma boa apresentação, né? Eu achei que foi boa, assim. Eu gostei bastante dessa introdução e eu acho que os atores ali que estão fazendo os agricultores mandaram bem, principalmente o Ray Wise, que faz o Jack. Agora esqueci o sobrenome dele, né? Eu sei que o nome do fazendeiro é Jack lá, né? E eu achei que ele mandou bem no papel. E o garoto, né, do começo, que a gente só vê ele atuando nesse momento, né? O filho caçula dele, que se chama Billy. Eu achei que eles mandaram muito bem. Eu curti bastante essa introdução aí, né? Que só vai ser surpreendente a introdução, tipo, não vai entender quem não assistiu um e pega por esse, mas para quem já viu um lá e viu quem era o Creeper, que ele, por conta da roupa que ele usa, já ele sabe se infiltrar entre espantalhos, então não é novidade para ninguém, mas eu gostei bastante da cena. Já fica uma pergunta aqui pro Vini, que ele é mais fã aí dessa franquia do que eu. Tem um nome a criatura? The Creeper? É mencionado isso daí ou os fãs que apelidaram esse nome? Então, eu acho que The Creeper é eu também, na verdade ele não tem um nome fixo, né? Tipo, porque na verdade The Creeper é mais lá nos Estados Unidos, lá, né? Tipo, tanto que muita gente fala que Jeepers Creepers seria o nome dele, isso aí eu não tenho como saber. Mas lá eles sempre chamavam ele de Creeper, aqui no Brasil eles acabam traduzindo como criatura, porque eu acho que criatura é Creeper em inglês, eu não sei direito, mas como eles chamam lá de Creeper no original, eu prefiro chamar ele de Creeper, já que o original, teoricamente, sempre é o que vai estar certo, ao invés do brasileiro. Então, a partir daqui eu vou começar a chamar a criatura aí de Creeper. Bom, aí, né, na sequência é mostrado lá um ônibus escolar com vários alunos voltando, dá a entender, né? Pelo menos eu entendi isso, que eles estão voltando de uma partida, não sei se era de futebol americano lá, e já tem um acidente lá. É isso daí, ô Vini? Isso, que eles estão voltando lá do jogo, que tá tendo aqueles agitos lá de adolescente no ônibus, né? Como sempre é comum no filme, né? Daí um deles lá tá meio chateado porque ele não jogou o tempo suficiente, porque eu acho que ele é como se fosse o melhor jogador do time, né? E ele ficou assim, cabisbaixo porque não ter jogado o suficiente. Daí que vem lá a surpresa para eles quando vem não sei o nome lá, parece um bumerangue lá, né? Que acaba cortando o pneu e estraga bonito o pneu ainda, porque, tipo, é uma coisinha bem pequeno, mas provocou um grande estrago lá no pneu do ônibus e eles não conseguem chamar socorro, né, porque lá não tem sinal, eles até passam um carro lá de exterminador de insetos lá, para eles tentar pedir ajuda, mas não conseguem, como eles ficam horas e horas pedindo socorro, não conseguem, eles têm que tentar andar com os outros 5 pneus restantes, né, já que os ônibus têm aqueles 2 pneus duplos, então eles têm que tentar andar com os 5 restantes até a cidade mais próxima para pelo menos poder trocar o pneu. E pelo que eu tava dando uma pesquisada aí, ô Vini, eu cheguei na informação aqui que a história desse filme se passa 10 dias após o que é mostrado no primeiro filme. Será que é isso daqui mesmo, ô Vini? Será que tá correto essa informação? Não, tá correto, sim, porque os dois filmes, eles se passam em 2001, tipo, por mais que isso tenha sido feito em 2003, né, e filmado provavelmente em 2002, né, o ano de ambientação dele é 2001, tanto que enquanto eles estavam tentando lá pedir socorro, os alunos estão até ouvindo no rádio, tá falando justamente a notícia da polícia lá ter chegado lá, né, na igreja lá, né, quer dizer, que já não era mais igreja porque foi destruída, e encontraram os vários corpos lá que estavam espalhados lá, e também faz uma menção da pessoa que estava lá, que no caso é o Derry lá do primeiro filme. Bom, aí na sequência, né, eles conseguem depois arrumar lá o pneu, né, e seguem viagem. Aí lá dentro começamos a ser apresentados alguns personagens, como o Vini já citou aí lá, né, do cara lá que tava meio, né, falando linguajar aqui, o cara tava puto porque não tinha jogado o jogo inteiro, né, pelo que eu lembro, acho que ele entrou lá uns pouquinhos minutos, né, para jogar, né? E tem também a temática lá do preconceito, né? Porque esse jogador aí que tava puto, ele era branco, e na cabeça dele ele tava achando que eles estavam privilegiando os jogadores negros, não era isso daí também, ô Vini?
Isso, também ele tava achando que tava privilegiando os outros porque era negro e porque, como ele era branco, ele não merecia privilégio, alguma coisa assim, né? Se não me engano. Não, e na verdade até tem essa abordagem, né? Inclusive mais pra frente eles até citam algumas coisas, tanto que esse jogador que fica puto toda hora, ele fica meio que se batendo de frente com o outro lá, né? Que eu, infelizmente não decorei o nome, porque são muitos personagens, eu não consegui também decorar o nome de todos eles, né? Daí ele fica batendo ele de frente, chamando ele de mano e tal, né? Que é como eles costumam chamar lá os negros lá, né? Pra não falar outra coisa, ele fica chamando ele de mano, pra não discriminar ele. E ele fica tretando, né? Por causa desse negócio aí, porque acha que ele tem mais privilégio porque ele é negro. Sim. Bom, aí dando uma adiantada, aí começa algumas cenas ali que eu achei meio tosca, né? Não sei se o Vini pode até discordar de mim, né? Que é um negócio que eu já, sabe, já fez ali, já fica com o pé atrás no filme, lá que aparece lá o Creeper lá jogando uma estrela lá, aparecendo no filme de ninja lá, jogando, estourando o pneu, né? Então, fazendo uma comparação desse segundo filme com o primeiro, ó, não tem aquele fator de surpresa, né? Ó, mesmo aquele momento lá de apreensão, né? Que a gente não sabe com quem que os personagens estão lidando, né? Tem todo aquele mistério. Nesse daqui não, né? A criatura já vai já pro combate, já joga estrela ninja lá, né? Parece que é feito de ossos lá, e estoura o pneu. Aí começa ali, né? A carnificina ali, que eles param lá pra, de novo, aí os responsáveis lá pelo busão desce lá e vê que é uma estrela bem parecida, eles já ficam, né, com o pé atrás, e daí a Creeper já começa a assassinar ali, né, os monitores, lá, os professores. E o que você acha aí, Vini, dessa cena lá que ele joga estrela lá? Você curtiu disso daí ou não? Olha, eu não achei de todo mal essa cena, eu acho que até foi uma boa sacada, né? Pelo menos mostrar que ele, tipo, ele não ataca simplesmente, também ele usa, ele pega assim ele, além dele fazer taxidermia com as pessoas lá que ele guarda como um troféu, ele ainda pega lá os partes delas e faz as armas, né? Inclusive, né, depois que ele estoura o segundo pneu, né, impossibilitando qualquer chance do ônibus andar, também tem aquela, uma das a aluna lá que vai ser importante também, porque ela começa a ter umas visão, né? Tipo, enquanto dorme lá, por exemplo, ela sonha com o Derry lá do primeiro filme, e também tem aquele garoto que morreu no começo lá, né? Que daí ela até, no sonho, ela acaba justamente prevendo. Na verdade, essa cena até no mínimo confusa, porque ela tá vendo como se fosse de dia. Eu não sei se seria um déjà vu lá do que aconteceu no primeiro pneu, ou daí acaba se juntando com o segundo momento, quando ele já joga o segundo para estourar o segundo pneu, porque o sonho dela tá de dia, daí depois já tá de noite. Então eu acho meio confusa essa cena aí, mas ela começa a ter as visões, né? Similar àquela mulher lá do primeiro filme. Então, de certa forma, dá pra ter uma certa noção de como ela conseguiu isso, embora a outra mulher, né, por ser mais velha, ela já tinha mais experiência por ter vivenciado os ataques do Creeper do que essa aluna aí que se chama Mixie. É, então, esse daí é outro problema do filme aí, Vini, que na minha visão é um negócio meio sem sentido, né? Pelo menos essa é a visão que eu tive aí, porque pra quê, né? Acho que só tem o papel ali de apresentar pra para quem tá assistindo o filme, né? Porque qual é a função, né? Por que ela tá tendo aqueles pesadelos lá, aquelas visões para explicar que ele ataca de não sei quantos anos, aí aparece o ator lá do primeiro filme. Isso eu achei legal, né, que ele voltou aí para fazer essa pequena participação. Aí ela acorda lá e tem até um momento lá que até um dos caras lá fala, pô, o que aconteceu, né? Até essa manhã aí você era uma bailarina e agora virou vidente, né? Então até eles lá estão meio que levando na zoeira, mas, sabe, não vejo função na história a não ser explicar para nós que estamos assistindo lá, né? Porque, sabe, e depois ela fica lá com essa visão, então, só para explicar lá pro pessoal com que eles estão lidando. Então eu não curti essa ideia, né, Vini? Você pode até discordar aí, mas eu acharia até mais aterrorizante se não tivesse explicação nenhuma e eles estão lá não sabendo com o que eles, né, estão lidando ou por que eles estão sendo atacados, e
E a criatura vai lá e mata lá e pronto. Acho que achei meio forçado esse negócio aí da mina, essas visões aí. Pô, o que você tem a dizer, Vini? Você tem uma visão diferente da minha. Olha, eu não tenho uma visão muito diferente de você. Na verdade, eu também nunca entendi a função disso, porque a primeira vez que eu assisti, quando eu vi ela tendo essa visão, eu tinha comprado a ideia, não, essa daí é a principal dentre todos, mas não é isso que acontece. Tipo, essa cena praticamente engana você que assiste pela primeira vez, porque você pensa assim, ó, peraí, ela tá tendo uma visão das pessoas que o Creeper lá atacou, né? O Derry e o Billy lá do começo. Eu achei que ela era a principal por causa disso, mas o decorrer do filme você vê que ela não tem praticamente função nenhuma, ela até fala lá que ele ataca lá a cada 23 anos, durante 23 dias lá, que ele precisa se alimentar, né, de pessoa para poder se manter vivo. E, tipo, é só isso que ela faz, ela praticamente não tem função nenhuma, porque daí ficam tudo lá, os descrentes e os crentes, né, tipo, à medida lá que eles, tipo, no começo tem mais descrente do que crente, mas vai passando assim, conforme vai atacando, é que eles daí já começa o atrito entre eles, né? Inclusive, aquele lá, o Scott, que é aquele que ficou puto por não ter aceitado perder, também tem um momento lá, né, que o Creeper, né, que acaba sendo até uma cena engraçada lá, né, que ele fica selecionando cada um lá, né, a pessoa fica saindo, ele fica fazendo aquelas caretas lá, né, que acaba sendo um momento engraçado do filme, né, daí ele fica falando lá assim, não, vamos deixar aqui, ó, vamos nos separar, os que ele escolheu fica aqui, os que ele não escolheu vai fugir, né, daí fica, tipo, quase que não sei como é que eu posso descrever, né? Uma divisão de grupo lá e muita gente não tá concordando com ele lá. O que você achou dessa cena aí? Então, eu acho que ao decorrer aí do filme, acho que, sabe, fica meio sem ritmo ali, aí fica uma enrolação do cacete lá também, né? Eles não sabem o que eles vão fazer lá dentro, aí tem isso daí, né, da criatura começar a invadir o ônibus, né? Conseguir lá, pulando já essa parte que o Vini já citou lá, né, que ele fica lá vendo lá, fazendo as caretas lá, né, até meio de pervertido a criatura parece lá, né, com um sorrisinho lá, meio de cara sacana, né? Aí já começa alguns absurdos lá, né, de conseguir lá entrar no busão, né, dando uma resumida, não vai ficar também falando aqui, né, todas as cenas, né? Porque acho que não tem muito, né? Acho que não vale a pena também. Mas tem umas cenas lá que eu achei também meio mal feitas, como é o caso lá, de uma que ele arranca a cabeça do cara e o corpo lá parece videogame puro ali, CGI muito mal feita ali. O que você achou disso daí, Vini? Eu também, eu compartilho a mesma preço mesmo, né? O filme muito exagerado. E também fica, tipo, eu quase assisti tipo assim, mano, isso aqui é filme de terror ou comédia? Porque, tipo, qual que é a lógica? Peraí, ele arrancou a cabeça do cara e ele fica ali se agitando ali, o corpo ali. Tipo, ficou muito forçado ali, o corpo ali se agitando ali, parece assim, como se estivesse lutando assim com ele, fica fazendo assim tudo, né? Tipo, por um lado é interessante pra mostrar, assim, o que acontece quando ele perde uma parte do corpo, né? Que ele. Tipo, ele perdeu metade da cabeça, então ele precisava da cabeça toda pra ficar, tipo, ganhar uma nova, né? A princípio, tanto que a primeira vez que eu assisti, eu achei que ele ia ficar com a cara do aluno, só que não é isso que acontece e tal, né? Mas a verdade, tipo, pra mim, depois as cenas que eu, assim, acho interessante, no geral, é as que aparece daí o fazendeiro, porque o filme quase que é dividido, tem uma divisão entre os personagens. Ao mesmo tempo que mostra o ônibus, também mostra lá o Jack Taggart, esse que é o sobrenome dele, o Jack Taggart, que daí o filho dele encontrou a faca lá dele, lá do Creeper, e ele vê que essa faca não é normal, ela é uma faca assim, que parece que ela tem poderes sobrenaturais e que ele decide fazer uma arma com isso, né? Tipo, já que a criatura é sobrenatural, então a própria arma dela é que vai matar ela no entender dele, né? Daí ele fica trabalhando, né? Fazendo lá o arpão para matar o Creeper lá e fica esperando notícia. Que eu acho assim, as cenas que aparece o Jack Taggart e o Jack Jr. são as mais interessantes. Sim, eu já ia me esquecendo também de citar uma outra cena que eu acho bem legal aí, mas felizmente o contexto dela que acaba atrapalhando ali, né? Que é uma daquelas cenas que aquela mina ela tá tendo as visões e aparece é Terry, né? Acho que o nome do personagem lá do primeiro filme, que morreu lá, que ficou sem os olhos. E tem um momento lá que, né, ele parece estar falando e vivo, né, sem os olhos lá. Acho que ficou bem legal ali, até assustador.
E vendo essa cena aí, eu vi, né, que naquele filme Fred versus Jason, né, que tem aquela cena lá que dentro de uma delegacia, uma menininha lá, e quando ela vira, ela tá sem os olhos, né? Então dá pra ver aí claramente que eles chuparam aí desse Creepers 2, né? Olhos Famintos 2, né? Que se eu não me engano, acho que é de 2003, né? Esse Olhos Famintos. E o Fred vs. Jason também é de 2003. Né? Não sei se você percebeu isso daí, ô Vini. Eu também, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido até. Eu acho que um inspirou no outro, né? Não dá pra saber qual exatamente, né? Porque os filmes foram feitos no mesmo ano, mas sempre tem essa confusão, né? Você não sabe quem que teve a ideia primeiro, né? Tipo, até porque, na verdade, não pode se dizer que os dois filmes tiveram a ideia exatamente. Eles podem ter copiado de outros filmes mais antigos e tal, né? Mas a cena ficou boa, né? Apesar de que a forma quando eles mostraram é um pouco diferente, né? Porque dá pra ver até o outro lado, né? O que a cena ficou boa porque é uma referência clara à forma como ele morreu, tudo, né? Pode ter pesadelo, apesar que acaba sendo meio estranho, né? Ela alucinar com um cara que ela jamais viu, né? Sim, é. Mas ficou legal, né? Eu curti a referência que fizeram ao primeiro filme lá. Eu acho que no caso aí foi o Fred vs. Jason que pegou aí deles aí, né? Porque o primeiro filme é antes, né, de 2003, né? E no final lá do primeiro filme já tem, né? Isso daí de Sem Olhos, né? Então, não posso afirmar com 100% de certeza, mas tudo leva a crer que foi, né? Mas voltando lá o que o Vini estava falando, né? Antes de eu interromper aí para lembrar dessa cena, eu concordo com ele, viu? Eu acho que o filme poderia ter sido bem melhor se focasse só naquela família lá dos fazendeiros. Acho que poderia ser um negócio bem mais angustiante, um negócio bem mais num ritmo ali mais de suspense ali, né? A criatura ali poderia até colocar mais alguns personagens ali, né, naquele cenário ali da fazenda e ficar só por ali. Eu acho que aqueles personagens, sim, são bem mais carismáticos, né? Principalmente o pai lá, né, que enfrenta, né, o Creeper lá. E realmente são as cenas mais legais mesmo, né? Quando ele vai lá, né, com o arpão dele, tem aqueles embates lá da criatura com os dois. E a gente vê também a força descomunal do Creeper lá, que mesmo tomando aquele arpão lá nem lembro agora, acho que foi no peito lá, e ele vai mesmo assim voando e quase carregando o carro junto lá, né, Vini? Você curtiu essa cena, né? Nossa, eu curti bastante, acho que ela ficou bem feita, assim. Eu acho que, na verdade, o clímax do filme é que começa a ficar interessante, né? Depois que já entra em cena o Jack Taggart com o filho lá, né? E ainda, tanto que no caminho eles encontram lá aquela que tava tendo as visões lá, e ela fica falando lá pra ele, não adianta, ele não vai morrer e tal. Mas ele tá disposto a tentar, porque, né, afinal o Creeper matou o filho dele, né? Ele quer vingança, o Jack lá. Ele faz de tudo lá pra atacar, e eu achei que a cena ficou bem feita lá, tanto que até acaba sendo até engraçado porque depois que ele derruba o carro lá, né, tipo, perde os pneus, tudo, destruiu tudo, mas depois na cena seguinte o carro tava praticamente inteiro, né? Mas só que também o final até fica meio perdido pra certos personagens, porque tipo, o Creeper lá, que eles fogem lá e alguns acabam sendo mortos, só que tem outros que simplesmente parece que conseguiram fugir e depois não aparecem mais, então você fica se perguntando o que aconteceu com eles. Tipo, os únicos que aparecem depois do final é o Andy Buck, que era o nerd, né, que uma vez eu vi no vídeo que com certeza ele não era jogador, né, eu acho que era mais provável que ele fosse o Gandula, e daí as outra moça lá, né, e tinha uma que era namorada do cara que não ficou puto por não ter jogado o suficiente, que, tipo, ela se atirou do carro, mas não sei se ela morreu ou não, mas enfim, eu acho que o final lá, quando aparece o confronto do Jack Taggart com o Creeper, que fica mais interessante, principalmente a cada apunhalada que leva, e mesmo assim ele não morre tudo, né? Consegue voar, né? Quer dizer, pelo menos até um certo ponto, porque depois que ele vai perdendo as asas, ele já não consegue, porque a asa é a única parte dele que não é orgânica e não tem como ele comer outra para se regenerar. Sim, bem observado. Então, o filme é basicamente isso daí, né? Fica lá, maior parte do filme perseguindo a galera lá do busão, aí depois no final depois tem esse embate, né, dos fazendeiros com ele. E o final eu achei bem legal também, né? Quando o fazendeiro lá, nossa, consegue derrubar lá a criatura e vai pra cima lá com um arpão e vai
dando vários golpes ali, né? Até não aguentar mais. E é até legal isso, né? Porque na maioria dos filmes aí tem aquele clichê lá de o cara bate, né, no vilão lá e só dá um golpe em vez de tentar finalizar ali, né? Os caras têm sempre essa, né? Dá só um golpinho e espera o cara levantar. E não é esse daí não, né? O cara vai lá e tenta eliminar ali de todas com as suas forças. E legal depois que ele vai fechando ali, né? O Creeper lá, uma espécie de um casulo, né? Aí aquela mina lá, né? Vidente, né? Que virou do nada lá. Acabou a função dele, né? Só daqui, acho que não lembro agora quantos anos ele... 23 anos. Isso, 23 anos e tal. Aí o final eu achei ainda mais legal, né? Porque aí a gente vê que avançou no tempo ali, né? 23 anos, né? A gente vê lá um dos filhos lá que sobrou, né? Do fazendeiro lá, recebendo lá uns jovens, né? Criatura e tal, tem que pagar não sei quantos dólares para vocês poderem observar. Eles pagam e vai lá. Aí a gente, né? Fica a par que aquele velho lá, fazendeiro, está lá, né, já 23 anos mais velho, já fizeram uma maquiagem bem legal nele, né, e ele lá, só estou esperando que, acho que daqui a algumas horas ele vai voltar, né, já dando uma deixa ali para uma sequência. Você curtiu esse final aí, ô Vini? Eu curti bastante. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei meio estranho. Peraí, como assim o cara tá velho? Só depois de anos que eu entendi. Porque passou os 23 anos. E eu, assim, curti bastante, assim, esse personagem, né? Tanto que ali ele tava esperando ali, né, tudo lá, né? Porque ele sabia que ele ia acordar, né? Porque já tinha passado 23 anos. Ele fala, daqui uns 3 dias, um dia mais, um dia menos, ele já ia estar preparado. Tanto que ele tava com o arpão do lado lá, né? Os dois arpão dele, né? O que ele usou pra apunhalar, né, várias vezes, e o que ele tinha acoplado lá na caminhonete dele da época lá, né? E tanto que a primeira vez que você vê esse filme, assim, tá até uma falsa ilusão quando termina com o close lá na cara do Creeper com aquele casulo fechado lá. A impressão que você tem, quando eu assisti pela primeira vez, eu achei que ia mexer um pedaço daquele casulo, mas não é o que acontece, né? Mas o final é bem legal, assim, né? Vendo, né? Tipo, dava mais deixa ainda pra uma futura sequência, né? Eu sei se perguntar, será que Jack Taggart ia conseguir matar ele mesmo já estando velho? Caso ele acordasse tudo ali. Eu achei bastante bacana esse final aí. Sim. Bom, então eu já vou dar aqui minhas considerações finais sobre esse filme. Eu acho ele bem inferior ao primeiro. Não tem aquele clima lá, né, do primeiro filme de suspense, né? Que aquele primeiro filme lá, como quem assistiu a minha análise, eu dei nota 9,5. Acho que eles conseguiram acertar quase que em cheio ali, né, no que eles estavam se propondo a fazer. Eu acho que não foi o que ocorreu nesse segundo filme, na minha visão. Acho que se perderam, acho que, sabe, virou até um negócio ali. Tem um momento do filme que fica até chato ali, né, que não anda ali. Acho que o andamento do filme também tem alguns problemas. E é aquilo que eu falei, né, durante a análise. Acho que se eles focassem ali o filme mais naquela fazenda ali, naqueles personagens do fazendeiro, do filho, poderiam até criar mais alguns outros personagens. Acho que no meu ponto de vista seria um filme mais interessante de acordo com o primeiro filme, né? Porque, como o Vini até teve, né, uma boa observação aí, que, por exemplo, naquela cena que a gente citou lá, né, que o Creeper vai lá, arranca a cabeça do cara, ele fica lá com o corpo lá, né, tá. Então faz um filme zoeira logo, do começo ao fim, né? Ou faz bagulho para chutar o balde e faz de comer, mas não é o propósito do filme, né? Ser um negócio lá escrachadão, né? De zoeira e tal. Então o negócio não ficou legal, né? Isso daí no filme. Mas eu considero um filme assistível. Não sei se eu vou ter vontade de reassistir esse filme aí algum dia. Não sei, não. Acho que provavelmente não, né? E eu dou uma nota 6,5 pra ele, né? Passou de ano aí com média 6, né? 6,5, mas tá bem abaixo do primeiro. E antes de passar aqui pro Vini fazer as considerações finais dele, eu também, né, eu vou assistir o terceiro filme,
que pra mim também vai ser inédito, que eu não assisti, mas me deu uma animada porque eu li lá, né, na sinopse que a irmã lá do Terry, sobrevivente do primeiro filme, volta, né, nesse terceiro e, pelo que eu entendi, ela é a protagonista, né, mas vamos ver se vai atender as minhas expectativas, né, eu acho que pode ser um filme bom, é o terceiro, né, acho que o Vini já assistiu e depois ele vai dar uma leve comentada no terceiro filme, né, antes de a gente encerrar de vez. Então, suas considerações finais aí sobre o filme, sua nota também, Vini, dessa parte 2, né? Eu de certa forma curti esse filme, mas pra mim o primeiro sempre vai ser o melhor. Eu vou dar uma nota 7 pra ele, porque o que eu gostei desse filme é que pelo menos eles revelaram o básico do Creeper, né? Quer dizer, apesar de que o primeiro já tinha revelado, mas aí de certa forma revelou um pouco mais sobre esse negócio dele hibernar, né? Já que lá no outro não falava isso. E também por causa da performance do Ray Weasley como o Jack Taggart, que pra mim é o que salva o filme no geral, são o Jack Taggart e o Jack Jr. no filme. Por isso eu vou dar nota 7 pra esse filme. E sobre o terceiro filme lá, Vini, você já assistiu? Já? Se puder falar aí, sem dar spoilers, né? O que você achou do terceiro, né? O terceiro até de certa forma eu gostei, mas é que eu vou precisar assistir ele com muito mais calma agora, porque na época eu acabei assistindo legendado e muito mal legendado, por sinal, tanto que eu peguei um navegador horrível que toda hora ficava caindo, eu tinha que retomar no filme lá. Eu vou ter que assistir com bastante mais calma ele, mas de certa forma é um filme interessante, né? Mas vai depender assim, do ponto de vista pessoal. Tem algumas umas forçação de barra, né? Mas eu não vou citar elas aqui, que é melhor o Oswaldo mesmo ver, já que ele não assistiu. Mas no geral até não é um filme tão ruim assim, né? Ele, de certa forma, ele é bom porque ele até revela até um pouco mais agora do Creeper, mas tem umas cenas que acabam sendo muito forçadas, mas vou deixar aí pra falar no próximo episódio do Olhos Famintos 3. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês têm uma opinião diferente da gente, se vocês, né, discordam aí de algum ponto de vista aí, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, educadamente, né, sem aquelas palhaçadas de xingar. Aqui no meu canal eu já nem perco tempo, já é bloqueado e já perde a vez aí, né? E visitem, né, o canal do meu amigo Vini, para quem ainda não conhece, é focado no Chuck, da franquia Brinquedo Assassino, um canal bem legal, aí eu que sou fã, né, do personagem também, estou sempre acompanhando, porque ele está sempre também comentando as últimas notícias, detalhadamente, e vai também falando várias curiosidades de toda a franquia. Então, né, quem gosta aí do Chuck, se inscreva lá no canal dele que provavelmente vocês vão curtir. Então, é isso daí, Vini. Tem algum recado final aí? Eu só pedi pro pessoal se inscrever no meu canal, e para quem é fã do Chuck e caiu por acaso desse vídeo, se inscreva lá e mande as sugestões que vocês tiverem interesse em saber acerca do personagem. Então, valeu e até a próxima, que provavelmente vai ser a análise de Olhos Famintos 3, né? E até a próxima. Falou! 3 descargas, 3 palavrões. Loira do banheiro, você me dá tesão. 3 descargas, 3 palavrões. Loira do banheiro, você me dá tesão.